Olá a todos, né? Hoje eu tô muito feliz. Faz uns 2 dias que eu tava meio abatida, mas hoje eu estou muito bem. E eu queria compartilhar meu devocional com vocês, que hoje nós vamos ler Salmo 23. Que hoje, assim, eu tô muito feliz. E diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E eu queria conversar, ministrar algo que Deus ministrou nessa madrugada, sobre o vale da sombra da morte. É um vale, mas a palavra diz que nós andamos na sombra desse vale. Na sombra. E aí eu vou ler o que eu escrevi na madrugada. Diz assim: muitas vezes andamos na sombra do vale da morte. Não no vale, mas na sombra que ele faz. Nós muitas vezes andamos pela sombra do vale da morte, mas o que pode ser essa sombra da morte em nossas vidas nos dias atuais? Sombra da morte pode ser na mente. Muitas vezes nossa mente está tão perturbada que está passando pela sombra e pode morrer. Sombra da morte no ouvir. Nossa, o que escolhemos para ouvir? O que nós escolhemos para ouvir no nosso dia? No decorrer do dia nosso? Te edifica? Ou está matando? O que você está ouvindo está matando a sua mente. A sombra da morte no falar. Temos o poder de abençoar e amaldiçoar. Trazer vida ou morte sobre a nossa vida e a vida do próximo. A sombra da morte no coração. O que o nosso coração está cheio? Da sombra da morte ou de vida? De esperança. Pois a boca só fala o que o coração está cheio. O que o nosso coração está cheio? A sombra da morte no andar. Sobre essa terra, no seu caminhar, traz a presença de Deus ou traz a sombra da morte? O que o seu caminhar traz? O que ele está trazendo no momento? Porque muitas vezes o que os seus olhos são? Sombra da morte ou vida? Porque às vezes nossos olhos é cobiça, inveja, ou é aquele olhar de amor, de vida para o próximo. E no Salmo diz que o Senhor nos ungiu e traz promessa nesse Salmo. Porque ele diz que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada. E aí, Deus fez eu lembrar do rei Davi, que presenciou e caminhou pelo vale da sombra da morte quando perdeu seu filho com Betseba, por causa do pecado e das atitudes que ele teve. E aí ele trouxe a sombra da morte sobre a sua família. Mas a sombra passa. O sol muda de lugar e a sombra passa. E aí Deus abençoou Davi. Mas Deus fala que a gente vai passar por essa sombra, a gente passa. Seja um ente querido que morreu, que foi pro vale. Mas Deus fala que se precisamos decidir quanto tempo queremos ficar nessa sombra da morte. Quanto tempo você quer ficar? Eu agora estou lembrando aqui de José. Quanto tempo ele quis ficar
velando seu pai na sombra da morte. Foi uma semana. Foi o tempo de ele levar o pai até onde ele queria ser sepultado. Lá ele chorou, lá ele clamou, ele ficou na sombra da morte. Mas ele decidiu sair e continuar a vida. E crer no Deus que cuidou dele esse tempo todo. E aí diz aqui: e viver as promessas de Deus, que é os pastos verdejantes. Pois o mesmo Deus de Davi é o mesmo hoje em grandeza e poder. Tá bom? Olha, ele nos ungiu, ele nos dá pastos verdejantes, ele nos consola, ele nos faz andar por águas tranquilas, não turbulentas. Pode ser que agora nós tivemos uma turbulência, só que o furacão, no meio dos seus olhos, ele é calmo. E com o Senhor tudo será calmo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos contemplar e desfrutar dos teus pastos verdejantes, porque nós somos suas ovelhas, Senhor Jesus. E nós ouvimos o bom pastor, que diz que nada nos faltará e que nós viemos desfrutar e fluir para as outras pessoas esse grande pastor que nos cuida, que nos ama, que escolheu nos amar. Que o Senhor venha cuidar, Senhor, em nome de Jesus. Cuida de nós, Pai. Cuida dos meus irmãos e irmãs. Cuida da nossa igreja, cuida do nosso trabalho. Que nós venhamos ser bênção dentro dos nossos lares, Senhor, em nome de Jesus. Que nós venhamos ser a luz dentro da nossa casa. Que nós venhamos resplandecer, que nossos filhos venham ver nós exercitar a fé dentro da nossa casa neste momento. Que nós não venhamos vacilar os nossos pés, porque o Senhor é o nosso forte refúgio, a rocha dos nossos pés. Não importa quanto o vento assopre, nós podemos se dobrar, mas não ser derrubados. Não. E como diz a canção da Ana Paula, não temerei más notícias, não temerei más notícia, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás, comigo tu estás. É esse crer, Senhor, esse louvar. Não temerei más notícias, não temerei porque minha confiança e a minha esperança está em Ti. Shalom, Deus Shalom. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por esse dia lindo, lindo. Que o pão de cada dia não nos falte, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe seu dia, viu? Beijinho.